Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos nos colocar sobre os pés e dar início à nossa aula desta noite. Segunda aula do 9º livro Pentateuco. Até aqui nos tem ajudado o Senhor e cremos que hoje Deus tem bênçãos preparadas também para nós. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, bendizemos e exaltamos o teu nome, por mais uma vez termos a oportunidade de estar na tua casa, podermos aqui, ó Pai, aprender mais a tua palavra. Te agradeço pela vida de cada aluno que já se faz presente. Aqueles que estão a caminho, peço também a tua bênção sobre a vida deles, os que nos acompanham através da videoaula, também, ó Pai, de igual modo os abençoe e que nós possamos ser edificados pela tua palavra. Nos usa para transmitir o ensinamento da tua palavra e também dê aos teus filhos a condição, ó Pai, espiritual de compreender e assimilarem tudo aquilo que o Senhor tem para compartilhar conosco. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada nós demos o início aí ao estudo do Pentateuco. Levamos um bom tempo fazendo a apresentação e logo em seguida nós já apresentamos o capítulo 1, que naturalmente trata-se do livro do Gênesis. Haja visto que Pentateuco, apenas lembrando, trata dos 5 primeiros livros da Bíblia, que conforme temos nosso idioma chamado Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, originalmente conhecido como Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e o Devarim. E aí nós falamos já algumas coisas sobre o Gênesis e apresentamos aos irmãos o formato que nós vamos nos valer para o estudo dos próximos livros. Como eu disse, nós vamos ver sempre no nosso material essa divisão orgânica dos capítulos e nós vamos sempre trazer aqui algumas informações preciosas dentro de cada um deles. Até aqui, relembrando, a metodologia de estudo consistirá na apreciação de pontos importantes dentro do esboço do livro. Então, apenas voltando aqui, este é o esboço do livro, está aí na página 8, no final dela, final da página 8, nós temos o esboço, onde nós subdividimos o livro do Gênesis, que é composto por 50 capítulos, mas nós o dividimos em 9 pontos principais, a saber, o primeiro, criação, capítulos 1 e 2, o segundo, a queda, capítulo 3, o terceiro ponto principal, a primeira civilização, capítulo 4, quarto ponto principal, o dilúvio, do 5 ao 9, depois nós temos o 5 fato destacável no Gênesis, a dispersão das nações, capítulos 10 e 11, e finalmente chegamos na parte das 4 principais biografias, destacando mais ainda as 3 primeiras. A biografia de Abraão, após seu chamado, no capítulo 12, indo até aproximadamente o capítulo 25. Isaac é o segundo dos patriarcas, que começa no capítulo 17 a falar a sua história e vai até o 35. Depois nós temos o terceiro grande patriarca, Jacó. A sua história começa a ser narrada no capítulo 25 e vai também ao 35. E finalmente José tem o seu destaque dentro da biografia narrada no Gênesis, indo ali do capítulo 37 ao capítulo 50. Apenas relembrando aos irmãos que estiveram conosco, informando os que estão chegando hoje, os que estão nos acompanhando em casa, a nossa proposta daqui para frente porque estamos na parte da teologia bíblica, ou seja, a Bíblia pela Bíblia, os seus livros, capítulos, etc. Mas é impossível nós aqui nos debruçarmos sobre cada capítulo da Bíblia, então nós pegamos grandes porções que trazem-nos fatos relevantes, que nos ajudam a compreender o todo daquele livro, principalmente seus principais, perdoe a redundância aqui, principalmente os principais, mas principalmente os pontos doutrinários
que vão ser como que uma espinha dorsal, revelando toda a Bíblia, todo o desenrolar do plano de Deus para a humanidade através da Bíblia. Então, sem delongas, página 9, vamos lá, vocês já vão entender como é que nós vamos proceder a partir daqui. A gente lê um pouquinho no material e aí faço aqui as considerações dentro desta parte do esboço. Começando aí então na página 9, a criação, que abrange basicamente os capítulos 1 e 2 do livro do Gênesis. O grande arquiteto do universo completou em 6 dias a obra da criação e descansou no 7º dia. A ordem da criação é a seguinte, observe bem, os primeiros 3 dias lidam com preparação e separação. Primeiro dia luz, segundo dia ar e água, terceiro dia terra e plantas. Depois do 4º ao 6º dia, nós temos aí, dentro da organização da criação, nós temos os complementos e as conclusões, os términos. Então, no 4º dia, os luzeiros, corpos celestes, sol, luas, estrelas, etc. 5º dia, aves e peixes. Observe que lá no 2º dia, ar e água, no 5º, aves e peixes. No 3º dia, lá nós tínhamos terra e plantas, agora nós temos animais terrestres e aí inclusive o homem no 6º dia. No 7º dia, Deus descansou, dando ao homem o exemplo de trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Depois de ter criado o homem, a coroa da criação, Deus declarou que tudo era muito bom. O 2º capítulo mostra-nos como Deus preparou o primeiro lar do homem, como realizou a primeira cerimônia de casamento e como ele colocou 2 árvores no jardim, fatos que ensinavam as seguintes lições: se Adão e sua esposa escolhessem o bem e recusassem o mal, comeriam sempre da árvore da vida, caso contrário, morreriam. No capítulo 2 encontramos uma repetição do relato da criação. Comparando, porém, nos 2 capítulos, veremos que o primeiro nos dá um relato geral do acontecimento, ao passo que o segundo nos dá o mesmo relato, acrescido de detalhes suplementares, que salientam partes especiais da história. Esta peculiaridade do Espírito Santo, ao dar-nos 2 relatos de um mesmo acontecimento, recebe o nome de lei da dupla referência e encontra-se por toda a Bíblia. Então aqui está apresentado o relato deste primeiro fato relevante, principal do livro que estamos estudando dentro da matéria, que é o Pentateuco, o livro do Gênesis. Aqui está o primeiro fato, a criação. E aí, qual é o destaque que eu quero compartilhar com vocês dentro da criação? Vamos lá. O destaque é o seguinte. Está aqui, ó. Destaque da criação. O envolvimento da Trindade na criação do homem. Aqui nós vamos usar bastante a Bíblia, viu? Não que nós não temos usado em outras ocasiões, mas a cada destaque que eu der, nós vamos ser bem criteriosos em fazer a análise do ponto de vista bíblico mesmo, para que a gente possa perceber esses detalhes à luz do que nos diz a Bíblia. E aí, capítulo 1, que obviamente, como já estamos aqui dizendo, trata da criação, existem alguns detalhes que são muito importantes de serem observados. Por exemplo, capítulo 1, versículo 3. Temos aqui o primeiro ato criativo. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E a observação que Deus faz no 4 é a seguinte: e viu Deus que era boa a luz. Então, o seu primeiro ato criativo, Deus conclui que era algo bom. Por exemplo, se nós avançarmos, eu vou aqui ao versículo 12, para a gente avançar bem. A terra produziu erva, a erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente
está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, terceiro dia. Pulei aqui o segundo, mas aqui já o terceiro. Se nós formos ainda, vamos ver aqui ao versículo 21. Deus criou as grandes baleias, todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e as aves se multiplicaram na terra, e foi a tarde e a manhã, quinto dia. Então eu estou chamando a sua atenção, porque a cada conclusão de dia e consequentemente de atos criativos de Deus naquele dia, é como se Deus trabalhou o dia todo, terminou o seu trabalho, dá aquele passinho atrás para olhar o trabalho e diz: ficou bom. Vai o outro dia, realiza uma nova série de atos criativos, concluído, Deus analisa e Ele mesmo conclui do seu próprio trabalho. Bom, e assim foi. Porém, o meu destaque, como disse, é o envolvimento da Trindade na criação do homem. Até aqui, tudo que Deus criou foi criado pelo impacto do fiat. O que é isso? Faça-se. A palavra latina que significa faça. A ordem, a palavra de Deus. Deus foi ordenando pela palavra, e tudo aquilo que Ele ordenou que acontecesse, acontecia, e Deus concluía que era bom. Quando chega o momento da criação do homem, Deus não disse: haja homem, surge o homem, apareça o homem, como Ele vinha fazendo até então. Mas quando chega o momento da criação do homem, o texto que está aqui no versículo 26, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore, e que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Agora nós temos aí este intensificador aqui: muito bom. Até então é bom, 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 e quando chega no final, Deus conclui: muito bom. E aí nós precisamos atentar para este envolvimento da Trindade na criação do homem. Volto a dizer aqui: o homem não foi criado sobre o impacto do faça-se, surja, apareça, etc. Mas o homem veio a existir mediante um envolvimento direto, quase que uma obra artesanal da divindade. Sim, é como se Deus estivesse modelando o homem com suas próprias mãos, como alguns costumam dizer, fazendo aquele boneco do barro, e depois de tê-lo completado, então faltava o toque final, a vida, faltava o fôlego de vida. E aí, para que aquele ser criado que estava ali, inerte, porque ainda não tinha vida, para que ele viesse à vida, Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida. Ora, se entra ar nos pulmões do homem, pelas narinas, de Deus está saindo alguma coisa para entrar no homem. Porque quando nós sopramos, nós estamos expelindo algo que está em nós. Você respira, isso é automático, às vezes você não vai se dar conta.
Aí você está colocando para dentro oxigênio, expelindo gás carbônico, todo esse processo. Não vem ao caso aqui, mas o que está saindo de dentro de você. Então, se Deus está soprando no homem, algo está saindo de Deus e entrando no homem. Isto faz com que o homem seja a imagem e semelhança de Deus. Não do ponto de vista estético, não do ponto de vista externo, não do ponto de vista da sua configuração, cabeça, tronco, membros, mas do ponto de vista de um ser espiritual apto para a imortalidade, portador de sensibilidade, portador de consciência, portador de sentimentos, de vontade, livre-arbítrio, o que o distingue dos animais, fazendo desta forma então semelhante ao Altíssimo, dentro desse aspecto, dentro do aspecto interior, dentro do aspecto tanto almático quanto espiritual. O homem então traz consigo esta característica peculiar, singular, única. E aí, obviamente, Satanás, percebendo isso, tem agora no homem o seu arqui-inimigo, né? Sabendo ele que não é capaz de derrotar a Deus, sabendo ele, pois tentou e foi derrotado, tentou tomar o lugar de Deus e foi derrotado, agora está vendo uma criatura que traz consigo a imagem de Deus, a semelhança de Deus. A partir de então nós já temos o início desta guerra. Ela é anunciada, mesmo que o homem não queira participar desta guerra, involuntariamente ele faz parte dessa guerra, porque o inimigo declara guerra a Deus e tudo aquilo que Deus faz, inclusive a criatura que Deus chamou de muito bom. Aí nós vamos então caminhar para o próximo passo, que é a queda. Claro que antes de falar do destaque da queda, você pode deixar a sua Bíblia aí mais ou menos preparada. Daqui a pouco nós vamos falar um destaque na queda, mas vamos aqui voltar para o material, página 10. Eu vou apresentar 6 fatos a considerar quando se fala da queda, que é o capítulo 3. Primeira coisa que se deve considerar é a possibilidade da tentação. A árvore da ciência do bem e do mal foi posta no jardim, a fim de que o homem fosse experimentado e aprendesse a servir a Deus. De que forma? Então, não foi por acaso que Deus colocou ali a árvore e o seu respectivo fruto e ordenou o homem que não comesse daquele fruto. Era uma forma do homem demonstrar que servia a Deus de forma livre, de forma espontânea e não obrigada. O homem não era e não é um ser autômato, não é um robô, não é um ser que responde a comandos previamente designados. O homem é um ser que Deus criou e lhe deu livre-arbítrio, poder de decisão, de escolha e naturalmente também a condição de arcar com as consequências das escolhas, de arcar com as consequências das decisões. Então Deus permitiu. A tentação não é algo que estava fora do plano de Deus. Não estou com isso dizendo que era a vontade soberana de Deus que a queda ocorresse, mas Deus permitiu que o homem fosse tentado, como permite que eu seja, como permite que você seja, como permitiu que o seu filho Jesus fosse tentado. Não existe nenhum filho de Deus que não foi tentado. Não existe nenhum filho de Deus que não passou por provações e tentações. Faz parte da vida cristã, faz parte da nossa caminhada de relacionamento com Deus. Então, havia essa possibilidade, fazia parte. Quem é o autor da tentação? A serpente, a qual representa a grande serpente, o diabo. Um outro fato a considerar é a sutileza de Satanás na tentação. A serpente conseguiu pôr uma dúvida na mente de Eva. Nós vamos analisar isso daqui a pouquinho. Como é que esta artimanha de colocar dúvida é sempre um método recorrente do diabo contra os servos de Deus. Colocar confusão, colocar na cabeça algum tipo de deturpação.
Isto é sempre o expediente usado pelo maligno. Quarto fato a considerar, a letra D, o êxito da tentação. Adão e Eva desobedeceram a Deus e tornaram conscientes de culpa. Quinto fato, primeiro juízo. Sobre a serpente, degradação. Sobre a mulher, dor e submissão ao homem. Sobre o homem, trabalho árduo até a sua morte, num solo cheio de espinho. Sobre o homem, agora falando de humanidade, o homem e seus descendentes, exclusão da árvore da vida no paraíso do jardim. Sexto e último fato aqui a considerar antes do nosso destaque. O primeiro anúncio de redenção. A redenção prometida. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Isto é, haverá uma luta entre o homem e o poder que causou a sua queda. Este ferirá a cabeça. O homem será vitorioso por meio de seu representante, o filho do homem. E tu lhe ferirás o calcanhar. Mas a vitória será por meio de sofrimento, por meio da morte do descendente da mulher, Cristo. Segundo lugar, a redenção figurada. Nós temos aqui a redenção prometida, anunciada. Agora nós vamos ver a redenção sendo materializada ali no jardim, porém de forma figurada. Como é que Deus figurativamente representou o plano da redenção para a humanidade. O Senhor imolou a vítima do primeiro sacrifício a fim de vestir o primeiro culpado. Um quadro da cobertura da consciência culpada por meio do sacrifício de sangue. E aí uma nota, para a gente fechar esse ponto, uma nota aqui embora tenhamos de ser cautelosos quanto a conclusões teológicas tendenciosas baseadas em tal texto lacônico, que eu vou fazer menção dele já já, porém não há dúvidas de que a cobertura da nudez, percebida pela primeira vez depois do pecado do homem, não pode ser conseguida pelas folhas de figueira em confecção própria, mas requer iniciativa divina. Então o destaque da queda é este aqui, está aqui o slide, nós já vamos aí à Bíblia. Destaque é a lição de que só é possível tornar a ter comunhão com Deus mediante o quê? Sacrifício de sangue. Vamos lá dar uma analisada rápida aí na queda, capítulo 3. É o capítulo mais triste da história da humanidade. Então perceba, esse capítulo é importante na história da humanidade. Não apenas da Bíblia, não apenas do Pentateuco ou do Gênesis, mas na história da humanidade. É o capítulo mais triste. Fala do dia em que Deus e o homem tiveram a sua comunhão perfeita quebrada. E desde então é essa luta para voltar a ter comunhão com Deus. A humanidade desde a queda vem lutando para restabelecer aquilo que foi quebrado pelo pecado. Claro que o homem de si mesmo não pode fazer isso. Isto é uma iniciativa divina, é o que nós vamos ver. Mas eu quero começar dentro daquilo que nós já pontuamos. Satanás ardilosamente colocou na mente de Eva uma dúvida. Veja aí os primeiros versículos. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, segue-se aí as palavras da serpente. É assim que Deus disse? Mais uma vez, Agora a serpente, ela vai dizer, perguntando a Eva, se foi assim que Deus disse, o que vem a seguir. E o que é? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha, a serpente está perguntando assim à mulher, vem cá, como é que foi mesmo que Deus disse? Deus disse para vocês não comerem de toda a árvore do jardim? Você já pensou? Olha o que a serpente está fazendo, está maximizando o não. Está maximizando o não. Como é que foi que Deus disse? Não para todas as árvores do jardim, quando na verdade Deus disse não para apenas
Olha o tamanho do não. Quando Deus falou com ela, Deus disse assim: de toda árvore coma livremente. Então olha o sim, olha o sim. Ó, fica à vontade, é tudo seu, à vontade. Apenas de uma é não. 99,9 é sim, é de vocês. Uma é minha. Essa vocês não comem. Aí vem o diabo e diz: como é que foi que Deus disse que não pode comer de toda a árvore do jardim? Então o diabo vem maximizando o não. Isso aí há quase 6.000 anos atrás. E ainda hoje a mentalidade é essa: servir a Deus não pode isso, não pode aquilo, é não. Por que você não é crente? Não, ser crente é difícil demais, não pode nada. Ser crente não pode nada. O diabo coloca isso na mente das pessoas: se eu for crente eu não posso isso, não posso aquilo. E a lista do que a pessoa fala que não pode é só coisa ruim. Se eu for crente eu não posso beber. Que grande vantagem tem em ficar bêbado na porta do bar? Se eu for crente eu não posso mais fumar. Que grande vantagem tem em estragar o seu pulmão, viciado aí em cigarro. Se eu for crente eu não posso mais me prostituir. Que grande vantagem tem em viver uma vida prostituída, correndo risco de doenças e brigas, etc., e lares destruídos e não sei mais o que. Você percebe que tudo que é não é ruim. Mas a ele não, porque se eu for crente eu não posso isso, não posso isso. Não dá para ser crente não, é muito difícil, tudo é não. E aí o diabo veio para a mulher. Como é que foi que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Versículo 2. Disse a mulher à serpente. A mulher vai dizer agora à serpente o que de fato Deus disse. Aí a mulher diz: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Bom, eu já disse isso em outras ocasiões, não quero nem tomar muito tempo falando isso novamente, mas a mulher se equivocou aqui no que disse. A mulher disse que Deus disse o que Deus não disse. Só rapidinho para nós analisarmos aqui, se você retroceder ao capítulo 2, diz que o Senhor Deus fez brotar da terra, versículo 9, capítulo 2, versículo 9, o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida, aonde? A árvore da vida, aonde, irmãos? Então agora eu vou perguntar de forma invertida e você me pergunta e me responde: qual árvore que está no meio? A árvore da vida. O texto diz: e a árvore da vida no meio do jardim. E aí o versículo segue: e a árvore da ciência do bem e do mal. Bom, eu não quero induzir ninguém a erro de interpretação, mas a gente pode chegar a duas conclusões, duas pelo menos. A primeira delas é que havia apenas uma árvore no meio do jardim, que é como o texto disse, a da vida. Ou alguém poderia dizer: não, mas aí está dizendo a árvore da vida no meio e a da ciência do bem e do mal, então as duas estão no meio. Ok, vou considerar esta forma de interpretação também. Sendo assim, então, nós temos aqui apenas duas hipóteses: ou a árvore do meio é a da vida, ou no meio estão as duas árvores, a da vida e a do conhecimento ou da ciência do bem e do mal. Qual foi a que Deus disse que não poderia comer? A do conhecimento do bem e do mal. Então, se a gente ficar com a primeira hipótese, que a que está no meio é a da vida, ela poderia comer da árvore do meio. Se a gente ficar com a segunda, que no meio estavam as duas, ela não poderia falar de forma genérica: eu não posso comer da que está no meio. Não, calma aí, lá está a da vida também, essa você pode. São coisas simples. Como pregou inclusive aqui terça-feira o diácono Jardel, Deus está nos detalhes. É nesses pequenos detalhes que, se você não percebe, você embanana toda a sua vida porque não prestou atenção em um detalhe. E aí, quando o diabo percebeu que a mulher estava completamente ali perdida nesses detalhes, ele falou: opa, a porta abriu, vou entrar aqui, já ganhei a batalha. Como assim já ganhei a batalha? Ela não sabe o que Deus falou.
E não tem pessoa mais fácil de derrubar do que pessoas que não sabem aquilo que Deus falou. Pessoas que não têm conhecimento do que Deus falou. As pessoas mais fáceis de derrubar são aquelas que têm dúvidas sobre o que Deus diz. Você já viu aquela pessoa que você fala assim, o que está escrito no lugar tal? Aí a pessoa, pá! Aí você pergunta, tem certeza? Aí ele já, rapaz, agora você... Calma aí, rapidinho, deixa eu... não tem certeza. Aí o inimigo já cresce em cima de você. Você está num debate, por exemplo, que eu não aconselho, mas existe. Você está num debate com alguém que está querendo, colocar em xeque, em dúvida a sua fé. E aí ele te faz uma pergunta, você solta um versículo e ele vem com, tem certeza? Se ele perceber que ele, opa, aqui vai ser fácil. Aí toda hora ele vai ficar, você tem certeza? Absoluta. Aí você vai só diminuindo e ele vai só crescendo. É o que o diabo fez. A mulher estava em dúvida. E olha aí a sequência então do episódio. Então lá no 3, mas do fruto da árvore do meio do jardim disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. E aqui vai mais um acréscimo da mulher. Deus não falou nada de não tocar, mas diz ela que Deus disse que não era nem para comer e nem tocar, para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha bem, parece aquele desenho animado do anjinho e do diabinho, Morrereis, não morrereis, morrereis, não morrereis. Deus diz, certamente morrereis. O diabo diz, certamente não morrereis. E aí, quem é que vai decidir? Ela tem que decidir, vai acreditar em quem? Você vai acreditar em Deus que disse morrereis, ou vai acreditar na serpente, o diabo que disse não morrereis? A mulher acreditou em quem? A mulher disse que o pai da mentira estava falando a verdade e disse que aquele que é a verdade estava falando mentira. Foi isso que a mulher decidiu. A mulher decidiu, não, o pai da mentira está falando a verdade. E o Senhor da verdade mentiu para mim. O diabo está falando a verdade. E ela resolveu seguir o diabo. E ela vai lá, vendo a mulher, versículo 6, que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, e soberba da vida. Tomou o fruto e comeu, também deu ao seu marido e ele comeu com ela. E aí o pecado aqui foi consumado. Eles perceberam que estavam nus, a consciência entrou, a pessoa às vezes no momento do pecado ela age por impulso, ela age pela emoção, ela age cegamente por um instinto carnal, mas depois cai a ficha, meu Deus, onde que eu estava com a cabeça, o que que eu fiz e agora? E aí vem o sentimento de vergonha, de decepção consigo mesmo, vem à tona a sua fraqueza, a sua falha. E aí, o que que eles fizeram? Bom, e agora? O que que a gente faz? Daqui a pouco é 6 horas. 6 horas é hora do culto. Deus vai vir para o culto. E agora? Agora vamos nos esconder. Se escondeu. Deus apareceu. Adão, onde estás? Aí lá vem o Adão, vestido com veste de figueira. Vai, Adão, por que você está vestindo isso? Quem foi que te mostrou que você estava nu? Comeste do fruto que eu disse para não comer? A mulher que o Senhor me deu. A mulher, por que você comeu? A serpente. Aí você conhece a história. O que é que representam, portanto, aquelas folhas de figueira? Folhas de figueira são as tentativas humanas de resolver os problemas gerados pelo pecado. As pessoas cometem pecado e tentam resolver o problema do pecado dando o seu jeitinho. Aqui no Brasil chamaríamos do jeitinho brasileiro. Isso aí representa a justificativa. Eu pequei, mas por quê? Porque aquele pastor também, para ganhar aquela igreja, aquele lugar, não sei, a minha esposa, é a mesma coisa. O meu pai, a família onde eu fui criado, a conjuntura econômica do país. Tem desculpa para o pecado. Pequei por causa disso, pequei porque é a minha esposa, pequei porque é meus filhos, pequei porque é meu pai, pequei porque é o meu pastor, pequei porque é a igreja, a líder do departamento, a regente. Como é que eu não peco assim? Como é que eu não peco assim, dentro desse contexto que eu estou inserido? Não tem como, eu pequei por causa disso. Então, é as tentativas de justificar o injustificável, é as tentativas de terceirizar a falha.
É a tentativa de comparecer diante de Deus como se nada tivesse acontecido, escondendo o pecado atrás de folha de figueira. E aí o que acontece? Vamos saltar aí lá para o versículo 21. Vamos pegar no 20. Chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. No capítulo 3, versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Isso é Deus dizendo: vocês vão comparecer diante de mim, mas não vestido com folhas de figueira. Vocês vão cobrir a nudez vestindo as peles, as túnicas feitas pelas peles. Peles de quem? De um animal, que para ter a sua pele arrancada foi imolado, foi morto, foi sacrificado. Sacrifício de sangue, para dar ao homem a condição de comparecer diante de Deus. É por isso que a Bíblia fala de quem nasceu de novo, que nós estamos vestidos de Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado para nos dar vestimentas, para que nós possamos comparecer diante de Deus. Então nós temos que nos vestir de Cristo, e se já não fosse suficiente, mas ainda nos revestiu do Espírito Santo. Então todo crente é vestido de Cristo e ainda recebe o revestimento do Espírito Santo, que é uma capacitação sobrenatural para realizar a obra de Deus. Aqui está esse destaque, portanto, na queda. Só é possível tornar a ter comunhão com Deus mediante sacrifício de sangue. Então, irmãos, o pecado é uma realidade. Não dá para resolver o pecado do seu jeito, do meu jeito. Só tem um jeito de resolver o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só mediante o sangue de Jesus nós podemos nos achegar a Deus. E isso aqui, portanto, como eu disse, em figura está representado logo após a queda. Um animal foi sacrificado, seu sangue foi derramado, as suas vestes foram usadas para vestir o primeiro casal, para que estes pudessem comparecer diante de Deus. Vamos aí então ao próximo ponto, que é os capítulos 4 e 5, no nosso material, página 12 ainda, a primeira civilização, capítulo 4. A primeira civilização. Aí nós temos a história de Caim, a história de Abel, a primeira civilização e o nascimento de Sete. Observe bem, a história de Caim mostra como o pecado tornou-se hereditário e conduziu ao primeiro homicídio. Isso aqui é interessante. Antes de avançar, hoje é Bíblia, o material e Bíblia o tempo todo. Antes de avançar, dê uma olhada na sua Bíblia. O seguinte, o capítulo 4 vai falar do nascimento de Caim. Versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Pergunto: o pecado entra na história humana em que capítulo? A gente acabou de falar dele, capítulo 3. Caim vai nascer em qual capítulo? No 4. Então, quando Adão e Eva se relacionam e geram a Caim, eles, Adão e Eva, já estão caídos. Quando Adão e Eva foram criados, lá no capítulo 1, que eu mostrei aqui, o muito bom, o envolvimento da Trindade, e aí Deus disse: é muito bom, e até disse: minha imagem, minha semelhança, e eu destaquei, não tem nada a ver com a parte física, cabeça, tronco, membros, olhos, tem a ver com as qualidades morais e espirituais. No capítulo 3, essas qualidades morais e espirituais que o homem recebe de Deus no ato da criação estão deformados pelo pecado. E agora um homem, a mulher, o casal vai gerar um homem, um novo homem, que é o Caim,
Veja bem aqui, ó. Caim, o Abel, o Sete, daí para frente. Mas olha lá no capítulo 5, eu vou avançar só para que a gente entenda isso e eu vou voltar ao capítulo 4. Mas olhe lá no capítulo 5, versículos 1, 2 e 3, diz assim: este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Olha, Adão foi feito à semelhança de Deus, macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, e chamou o seu nome Sete. Aqui está falando da genealogia de Sete, mas isto se aplica à genealogia de Caim, de Abel, porque estamos tratando da genealogia de Adão. Então, quando Caim foi gerado, o mesmo que está aplicado aqui a Sete se aplica a Caim. Adão gerou Caim à sua imagem, conforme a sua semelhança. O que eu estou dizendo? Que Caim, a partir daí, nós já não temos mais homens à imagem e semelhança de Deus, mas cada homem vai gerando outros à sua imagem, caída, corrompida, deturpada. E aí todos aqueles que vão nascendo, recebendo a imagem dos seus pais, caídos. É por isso que a Bíblia diz que nós nascemos em pecado, porque nós trazemos conosco justamente a semente dos nossos pais, que trouxeram dos seus pais, que trouxeram dos seus pais, até chegarmos a quem? A Adão. Por isso que todos pecaram, diz a Bíblia, porque já nascem trazendo esta semente. E se a gente traz a semente corrupta simplesmente pelo fato de nascer, para que nós possamos resgatar a imagem de Deus, que foi deturpada pelo pecado, necessário nos é, muito bem, nascer de novo. Nascer de novo. Foi onde Nicodemos perguntou: eu vou entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer? O que Jesus disse? Que nasce da carne é carne. Se você entrar, sair 100 vezes, vai continuar sendo carne. Você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que nascer do alto. Então esse mistério aqui é importante, irmão. Tudo isso, percebe? Eu estou indo com vocês lá em Romanos, né? A teologia do novo nascimento, lá em Jesus. Eu estou indo já no Novo Testamento, mas eu estou mostrando para vocês como que é importante entender aqui a espinha dorsal. Tudo se desenrola aqui, ó. Tudo começa aqui no Gênesis 1, 2, 3, 4. Aí depois, até o Apocalipse 22 faz sentido quando você entende aqui. Você não entende algo a partir do topo até a base. Você tem que começar a entender lá na base, lá nas origens. Aí tudo faz sentido quando você compreende a origem. Por que é que Jesus precisou morrer pela humanidade? Não faz sentido para alguém que não conhece a pecaminosidade humana, a hereditariedade do pecado da raça, a queda, a representação do homem Adão que falhou, etc, etc. Então, precisamos entender isso. Vamos voltar aqui. Fiz esse parênteses aí, mas vamos voltar. A história de Caim mostra como o pecado tornou-se hereditário e aí conduziu ao primeiro homicídio. A história de Abel ensina-nos como aqueles que participam da culpa e do pecado de Adão podem ser aceitos na presença de Deus por meio de quê? De uma oferta, de um sacrifício expiatório. O Caim trouxe a natureza pecaminosa, o Abel também. Só que quando ambos vão oferecer os seus sacrifícios a Deus, o de um Deus não aceita, o de outro Deus aceita. E aí depois nós temos aqui a primeira civilização. Caim tornou-se fundador de uma civilização que inclui uma cidade, agricultura, manufaturas e artes. As principais características dessa cidade foram a violação do matrimônio e o espírito de violência. E ainda no capítulo 4 temos o nascimento de Sete. Abel morreu, Caim foi rejeitado. Assim a promessa da redenção passou para o terceiro filho de Adão, cujo nome é Sete. E nós vamos falar um pouquinho mais dele depois, a partir do capítulo 5. Então qual é o destaque aqui na primeira civilização? Capítulo 4, versículo 19
Nós já temos, o pecado acabou de começar no capítulo 3, no 4 já tem poligamia, no 4 já tem banalização da vida, no 4 já temos 2 homicídios, sendo que o primeiro deles são 2 irmãos, Caim matando Abel, e depois nós temos ainda outro homicídio, que é um descendente de Caim, comete homicídio e se gaba do homicídio que comete. Vamos ver aí que, antes de ver isso, só lembrando aqui da questão, no capítulo 4, versículo 3, aconteceu ao cabo de dias, ao fim de um período, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Do fruto da terra lembra o quê? Folha de figueira. Do fruto da terra lembra folha de figueira. Versículo 4. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura um sacrifício animal. Você acha que foi por acaso que o Abel trouxe um sacrifício animal? Eu vou trazer. Você acha que eles não ouviram dos pais que foram repreendidos por Deus por usar folhas de figueira? E que o próprio Deus fez um sacrifício para prover vestes para que eles pudessem comparecer diante de Deus? Você acha que o Caim e o Abel não aprenderam dos pais como deve se comportar para ser aceito por Deus? E o Caim, é como nós diríamos no popular, vai pagar para ver. Não, eu vou levar um fruto da terra mesmo, vamos ver o que dá. E o Abel não. Deus deixou claro, manifestou que o negócio dele é o sacrifício. Tem que haver sacrifício, primogênito, qualidade, gordura, qualidade. E aí o que acontece? Olha aqui, atentou o Senhor, ainda no capítulo 4, versículo 4, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para quem? Abel. E para a sua? Isso é importante, para Abel e sua oferta. E olha o que diz o 5: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Isso aqui é importante e interessante observar também, que Deus olhou. Você vê que a ordem, atentou Deus para Abel e para a oferta, mas não atentou para Caim e para a oferta. Tem gente que acha que compra Deus com oferta. Deus não olha primeiro a oferta. Deus olhou o ofertante, gostei do ofertante, vou aceitar a oferta. Não gostei do ofertante, não vou aceitar a oferta. Então independe da oferta, a questão é o ofertante. Deus olhou para Abel, coração de Abel, se agradou, recebeu a oferta. Olhou para o Caim, não se agradou, rejeitou a oferta. Então Deus não rejeita primeiro a oferta ou não aceita primeiro a oferta. Ele rejeita ou aceita primeiro o ofertante, pelo coração. Você pode trazer a maior oferta, mas o seu coração foi uma qualquer. Como pode trazer a menor, 2 moedinhas. Mas quando cair, Jesus, opa, para o culto, para. Acabou de cair a maior oferta aqui agora. Não, mas foi 2 moedinhas, pim. Mas ela deu tudo. O coração dela, colocou tudo aí. Parou o culto, Jesus parou o culto. Já pensou, irmão? Jesus parou o culto na hora da oferta para dizer isso, por causa de 2 moedas, coração daquela mulher. Então isso aqui está mostrado aqui, está apresentado aqui, como é que é esse relacionamento com Deus. E aí você sabe, o semblante de Caim descaiu, e Deus questionou: por que o seu semblante está descaído? Por que essa cara emburrada aí? Por que tem esse bico? Tira esse bico da cara, rapaz. Mais ou menos assim, né? Está aqui, ó. Versículo 6, o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Você quer ser aceito? Faz a coisa certa. Se você fizer bem, fizer o correto, eu aceito. Não é assim, chegar assim e Deus tem que aceitar. Não tem aquele: não, irmão, eu não ensaiei, mas é para Deus mesmo. Eu vou cantar aqui, eu nem sei esse hino, mas é para Deus. E daí? É para Deus. Você percebe que às vezes a gente usa umas expressões que a pessoa, eu sei que às vezes é até com uma mentalidade inocente, às vezes
Ah, irmão, vou fazer aqui, não sei o que vai dar não, mas seja lá o que for, é para Deus. Como quem diz assim, é assim mesmo, e Deus que aceite, se ele não gostar, problema dele. Não é assim. A gente vai ver, principalmente no Êxodo e Levítico, a gente vai ver, irmão, o sistema rigoroso estabelecido por Deus para que as pessoas trouxessem adoração para Ele, e deixando claro, se não for assim, nem vem, porque hoje está na moda dizer, eu adoro a Deus assim, eu sirvo a Deus assim, o meu jeito é assim. O que ele está dizendo? É Deus que tem que se adaptar a mim. Eu sou assim, se Deus quiser, Ele dá um jeito de se adaptar a mim. Não é as pessoas que se enquadram no sistema divino. É Deus que tem que dar o jeito de se encaixar no meu formato, no meu modelo, no meu jeito. Isso é a teologia de Caim. Eu faço assim, se Deus gostar, gostou. Se não gostar, eu fico triste, porque Deus não aceitou do meu jeito. Não, mas não é do seu jeito não, filho. Você está irado por quê? Por que esse semblante descaído? Se fizer bem, não terá aceitação para ti? E olha mais, hein? Vou te dar um aviso aqui. O pecado já está batendo aí na tua porta. Cabe a você dominar sobre ele. Caim dominou o pecado? Não, o pecado dominou Caim. E o que ele fez? Matou Abel. O que significa isso? Deus aceitou a oferta do meu irmão, pastor Celso, mas Deus não aceitou a minha oferta. E aí Deus vai e ainda me corrige e diz, se você quiser ser aceito igual o Celso, você trata de fazer igual a ele. Só que eu não quero fazer igual a ele, então o que eu faço? Eu elimino. Em vez de me adaptar, imitá-lo, eu elimino. Deus não aceita a minha adoração, aceita do meu irmão. Ao invés de eu imitar o meu irmão, eu começo a persegui-lo, começo a criticá-lo, começo a desfazer da forma como ele serve a Deus. Isso começa a me incomodar. Aí ele adora, ele sente a presença, ele fala a língua estranha, ele chora e Deus aceita e tal. Aí ele começa a me incomodar. Ao invés de eu querer imitar, não, eu começo a perseguir. Você viu? De novo, todo culto, é uma choradeira, é um tal de glória. Mas que é isso? Aí você já começa a virar um perseguidor, um assassino do seu irmão. Isso é muito sério. É a teologia de Caim, volto a dizer. E aí então Caim mata Abel. Depois ele vai ter filho. Um deles está aí no 19, Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Adá, o nome de outra era Zilá. Aí onde eu disse aqui, poligamia, bigamia. Depois no 23 disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. É como se ele dissesse: pisou, me deu um pisão, tropeçou em mim, esbarrou em mim, e você fez o quê? Matei. Banalização da vida. O que nós estamos vendo começar aqui e se perpetua até hoje? O pecado passa a ser motivo de orgulho. Hoje o que está na moda é pecado. A pessoa é casada, pai, filho. Não, o negócio é poliamor. Meu Deus, que coisa linda, né? Poliamor, tem vários amores. Hoje o que está na moda, o que dá ibope, o que faz a pessoa famosa é o pecado. Quanto mais mergulhado no pecado, mais ele se torna uma referência para a sociedade caída. Para a sociedade caída. Nossa, que camarada bacana, e apronta e faz isso, é rebelde e não respeita leis e vai na contra. Esse aí é que é milhões de seguidores, é comercial para todo lado, pessoas querendo imitá-lo. O pecado se transforma em motivo de orgulho. O certo torna-se errado, o errado torna-se certo. Começa aqui. Vamos lá, Próximo ponto aí. O dilúvio. Já deixa a Bíblia preparada que daqui a pouquinho eu volto nela aí, para a gente falar o destaque no dilúvio. Meu desejo é a gente concluir o Gênesis hoje. Se der, bem. Se não der, não vou atropelar não. Vamos entregando tudo aqui que a gente está recebendo e compartilhando com vocês. Mas, vamos lá, o dilúvio. Havia agora 2 classes de homem no mundo.
os ímpios caimitas e os piedosos setitas, ou seja, descendente de Caim, ímpio, descendente de Sete, piedoso. Porém, dos descendentes de Sete, apenas a família de Noé permaneceu fiel a Deus. Assim, Noé tornou-se o escolhido, por meio de quem a promessa da redenção continuaria seu curso até o cumprimento. Na sequência, Deus destruiu o mundo pelo dilúvio, começou uma nova raça com a família de Noé. Aqui eu vou pular, não vou ler toda essa parte, porque o que eu vou comentar, de certa forma, é o que está nesses 3 parágrafos seguintes. Então eu já vou adiantar, mas depois vocês leem aí. Vou falar aqui o destaque no dilúvio. Bíblia aberta aí, capítulo 6. Olha a epígrafe que está sobre o capítulo 6. Na maioria das Bíblias está assim: a corrupção geral do gênero humano. Então, corrompeu-se, geral do gênero humano. E aí, tem um versículo aqui que é muito forte, que é o versículo de número 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que, preste atenção nas expressões, toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Se resumo aqui, ó, o resumo da humanidade é esse aqui: toda a imaginação dos pensamentos do coração eram só maldade o tempo todo. Quem está dizendo isso é Deus. Deus olhou para o coração, sondou e disse: toda a imaginação, todos os pensamentos do coração é só maldade o tempo todo. O pecado entrou na raça humana no capítulo 3. No 4 a gente já tem bigamia, já tem homicídio, e olha o 6 aí. 3 capítulos depois, olha como é que já está a raça humana. Olha o que o pecado faz em pouco tempo, irmãos. Eu conheço gente que é assim. Talvez você conheça também. Estava ali servindo a Deus, crente na igreja e tal, em alguns casos pregando, dirigindo o trabalho, obreiro, e de repente, o pecado entrou na vida dele. E aí, de uma hora para outra, mas foi rápido. Você já vê a pessoa mesmo na lama, na sarjeta. Você, rapaz, não parece que em tão pouco tempo você estava no púlpito. Não é aquela degradação que vai sendo devagar, mais rápido assim. A pessoa parece que do pico do topo ao fundo do poço, assim, em semanas. O pecado faz isso muito rápido. Irmãos, para nós, ó, isso aqui é muito sério que eu vou dizer aqui, é muito sério mesmo, e você sabe disso. Para nós galgarmos patamares na nossa caminhada espiritual com Deus leva tempo. Para você avançar na comunhão com Deus, para você progredir na intimidade com Deus, isso é questão de tempo. Para você receber talentos, receber dons, leva tempo. Agora, para perder tudo isso é rápido. É rápido. O pecado consegue destruir em muito pouco tempo o que talvez você leve uma vida inteira para construir. O pecado destrói rápido. E nós estamos vendo aqui esse poder deletério do pecado, os efeitos do pecado. A humanidade experimenta o pecado no capítulo 3, e no 6 Deus já está dizendo: me arrependi de ter feito um homem, pesou no meu coração ter feito um homem. É claro que esse arrependimento divino nós já estudamos. Esse antropopatismo é um sentimento de decepção pelo erro do homem, não tem nada a ver com Deus, mas com a falha do homem que está andando fora do propósito original. E aí Deus então decide. Olha o que diz aqui o versículo 3. Então disse o Senhor: não o quê?
Alguma outra Bíblia traz uma palavra diferente aí? Não? Diz o quê? Todas diz contenderá? Tem alguma Bíblia aí que tem um númerozinho antes do contenderá? No meu, por exemplo, é o número 24. Talvez a sua Bíblia tenha algum númerozinho aí, que está te remetendo a uma nota de rodapé, a uma nota de centro de Bíblia. Se na sua tem, procure lá esse número e diga o que está escrito lá. Permanecerá. Olha aí, isso é um método importante de estudo bíblico. De vez em quando você encontra umas palavras que já está aí na própria Bíblia aí explicando. Deus está falando, não permanecerá. Outra tradução poderá encontrar, não agirá. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Você sabe que antes disso, expectativa de vida era o quê? 980, 960, 930, por aí vai. Só que o Espírito de Deus ficava dentro do homem, contendendo. Esse contender aqui é tentar convencer do pecado, da justiça, trabalhando ali, batendo na porta, se entristecendo com o pecado do homem, tentando trazê-lo de volta. E isso levava o quê? 10 anos, 50 anos, 100 anos, 500 anos, 800 anos, 900 anos. Deus diz, chega! Meu espírito não vai ficar mais agindo no homem tanto tempo, contendendo com o homem tanto tempo, se entristecendo dentro do homem tanto tempo. A partir de agora, a expectativa de vida da humanidade, ó, meu espírito não vai agir mais tanto tempo. 120 anos. Claro que existem as exceções, estamos falando da regra. Eu conheço alguém que viveu 121. Calma aí, estamos falando de regra. Deus estabeleceu uma regra. Claro que tem uma outra exceção, por um motivo lá ou outro. Mas você conhecer um homem que tem 120 anos, ele vai passar no Fantástico aí, vai passar, tem um homem. É exceção. Estamos falando aqui da regra. Meu espírito vai trabalhar ali por esse tanto de tempo. Convenceu, não convenceu, inferno. Não dá esse período de tempo. Você percebe que agora, cada vez mais, você vê como as pessoas têm sido ceifadas tão cedo por conta da pecaminosidade, sendo ceifada ainda na flor da juventude. Não estou generalizando, mas em alguns casos a pecaminosidade aí, ceifado rápido já, meu espírito não vai contender muito tempo aí é só maldade, só perversidade. Então aqui temos essa queda. Aliás, aqui Deus determina. Ainda depois temos Noé, que já vai viver 600 e pouco, aí vai caindo, temos o Abraão com 180, mas começa a cair, aí você chega no Moisés, o 120, dali para frente você já percebe que entra dentro dessa determinação que Deus coloca aqui, quando do dilúvio. E aí então Deus encontra Noé e sua família, justo perante o Senhor. E aí a família de Noé, coloquei hoje, mostra-nos que mesmo em tempos de degradação do gênero humano, é possível ser santo e agradar a Deus. É Deus que está dizendo, toda a humanidade é perversa, toda a humanidade é má, seus pensamentos são maus, suas imaginações são maus, suas ações consequentemente são más, o tempo todo. Mas Deus encontrou alguém que vivia na presença dele, num cenário desse. E aí, olha que coisa, A gente tem lá em Caim, a gente tem lá em Adão, pessoas que justificam os seus pecados por causa disso, daquilo outro. Aí nós temos um Noé que vive numa sociedade caracterizada pelo pecado e vive uma vida santa. É aquele contraste que costuma fazer entre o primeiro Adão e o último Adão. O primeiro Adão pecou num jardim perfeito, o último Adão foi fiel em um deserto. A questão não é o lugar, a questão é aqui, o compromisso aqui dentro de servir a Deus. Por falar no último Adão, o diabo foi tentá-lo da mesma forma que tentou a Eva, não é? Como é que foi que Deus disse, Eva? O que foi que Deus disse? Porque Eva ouviu Deus falar, olha, não coma disso. Deus falou para não comer. Eu vou lá e vou torcer essa palavra que ela ouviu de Deus. Vocês lembram quando Jesus foi batizado? Ele sai da água, a pomba desce, o céu se abre, e a voz de Deus brada naquele dia. E o que é que Deus disse? Tu és
meu filho amado, em quem me compraz. E aí o texto termina dizendo que após sair da água, o Espírito o conduziu para o deserto, a fim de ser tentado. Então, o batismo foi o último culto que Jesus participou antes de ser conduzido ao deserto. A última pregação que ele ouviu foi a pregação direta dos lábios de Deus. E a mensagem era: tu és o meu filho amado, tu és o meu filho. Quando o diabo encontra com ele no deserto, qual é a primeira pergunta do diabo? Tu é filho de Deus mesmo? Em outras palavras, como foi que Deus disse? Tu és filho? Se é mesmo, prova, transforma a pedra em pão. Cuidado, guarda o que Deus disse, porque se você não guardar, o diabo vai aproveitar que você não guarda o que Deus diz e vai lançar dúvida no seu coração. Filho de Deus, Jesus não tinha dúvida. Quando o diabo perguntou: tu és filho de Deus? Resposta de Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas o homem vive da palavra que sai da boca de Deus. Ele está dizendo: eu não como pão, mas eu estou comendo uma outra coisa. O que você está comendo? Tem 40 dias que eu estou comendo uma palavra: tu és meu filho, tu és meu filho, tu és meu filho. Estou com o gosto dela ainda aqui na boca ainda. Não entrou aqui e saiu aqui. Eu estou comendo ela tem 40 dias. Tu és o meu filho, tu és o meu filho, tu és o meu filho. Então, irmãos, cuidado para não perder o que Deus disse. Eu estou abrindo esse parêntese aqui, Deus sabe por quê. Ainda hoje é assim que o diabo age, irmão. Você vem naquele culto que é uma bênção, que você chora, fala a língua, fica de pé, levanta a mão, o pregador prega a palavra, parece que só tem você e o pregador no culto, ele está falando ali, ó, é Deus falando com você. Em alguns casos pela palavra, a maioria, em alguns casos pela palavra profética, assim diz o Senhor, e Deus fala com você, e você sai, parece que andando nas nuvens, alegre. E aí passa um dia, passa 2, passa 3, aí o diabo vem: como é que foi que Deus disse? Aí Deus disse lá que ia te abençoar, olha aí a sua situação, piorou. Deus disse lá que ia mudar a sua vida aí, ó, mudou para pior. Aí você acha que não foi Deus mesmo, não. Cuidado, hein, irmãos, cuidado. Sempre depois da palavra de Deus vem uma tentação, uma provação. Fique firme. Guarde a palavra de Deus e ela vai se cumprir na sua vida para a glória e honra do nome do Senhor. Noé é este homem que anda com Deus em um cenário de degradação moral. E aí, depois do dilúvio, capítulo 8, versículo 20, diz assim, a partir do versículo 15, Noé e sua família saem da arca. Ali pelo 18, então saiu Noé e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. 20, e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Olha aí, irmão, até aqui. E isso você vai ler aqui, tá? É a parte que eu disse que está aqui, que eu estou pulando, que eu estou comentando, mas você vai ler também. Não tem nenhuma designação escrita, não tem, olha, eu quero que me sacrifique, eu quero holocausto, eu quero assim. Mas você percebe que aconteceu lá, depois do pecado. Você percebe isso na adoração de Abel. Você está entendendo que isso está sendo passado pelos piedosos e está sendo rejeitado pelos ímpios. Isto já está sendo transmitido, o que nós chamamos de proto-evangelho, a palavra de Deus, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, a tua descendência e a sua descendência, ele pisará na cabeça. Já está falando do Cordeiro de Deus que viria para remover, para tirar o pecado do mundo, para esmagar a cabeça da serpente, para trazer restauração, para trazer novo nascimento, para trazer a restauração da imagem e semelhança que foi arrancada pelo pecado. Então isso tudo já está ali figurado, e nós vamos ver. Você pode ler a Bíblia até o final, você vai ver esse fio condutor aí, ó, Jesus, esse Cordeiro, esses sacrifícios, esses holocaustos, essas ofertas
Você vai perceber até lá no Apocalipse, quando João está chorando, que ninguém era digno de abrir o livro, e o que ele vê? Um cordeiro como tendo sido morto e reviveu, digno de abrir o livro e desatar os seus. Está lá ele, irmão. Do Gênesis ao Apocalipse. O cordeiro está no centro, Jesus. E aqui, um altar, um sacrifício. É a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra altar. E aparece justamente um momento de gratidão. Como está escrito no nosso material, você vai ver, é a primeira vez que vai aparecer uma palavra aliança, Deus fazendo uma aliança, um concerto. Depois a gente vai ver se desdobrando. Mas, para você entender uma palavra, quando ela aparece pela 10ª vez, pela 20ª, pela 100ª, você tem que entender quando ela apareceu na primeira, o que ela representava lá. Aqui, altar. Aqui, concerto. Aqui, aliança. Inclusive o arco de Deus, que alguns chamam de arco-íris, que Íris era uma das divindades lá do Egito, não tem nada a ver. Aqui Deus diz: colocarei o meu arco. E você percebe como isso foi tão deturpado, que hoje virou símbolo o que? Esse arco aí virou símbolo justamente de um movimento anti-Deus, de um movimento anticristão, esse movimento de deturpação de tudo aquilo que é sagrado. Então nós temos que observar bem isso aí, tomar cuidado. 21. O Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. É Deus que está falando. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, inverno e verão, dia e noite não cessarão. E abençoou, capítulo 9, Deus a Noé e seus filhos, e vai aqui, e 2, o vosso temor, o vosso pavor. Deus vai falando com Noé, e aqui Deus vai fazer o concerto com Noé. Esse concerto aqui, versículo 9, e eu, eis que estabeleço meu concerto convosco, e com vossa semente depois de vós. E aí o 11, e convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então Deus estabeleceu um concerto com Noé e sua descendência, depois que Noé fez este ato, esse gesto de louvor, de adoração. E aí o que é que Deus determina aqui no capítulo 9, já com Noé nesse concerto? Deus determina que Noé se espalhe com seus filhos pela terra, e venham a povoar toda a terra. E eles começam a se espalhar, eles começam a povoar a terra. E aí, no capítulo 10, qual é a epígrafe aí no seu capítulo 10 da Bíblia? O descendente de Noé. Aí vai vir falando da descendência de Noé. E aí tem algo interessante, que muita gente às vezes se pergunta: mas como é que, por exemplo, como é que quando os europeus chegaram aqui no continente americano, quer seja América do Norte, América Central, América do Sul, e a encontrar aqui esse continente povoado? Como é que chegaram os seres humanos aqui? Atravessaram o oceano como? Antes dos europeus que inventaram as caravelas, embarcações e tal e tal. Eu já disse a vocês sobre o supercontinente que havia. O que era um supercontinente? A Terra era formada por uma parte seca e depois tinha as águas. Não era dividido continentes e oceanos como nós temos hoje. Tínhamos toda uma parte seca e tínhamos toda uma parte que eram as águas. Foi assim que Deus dividiu: parte seca para cá, as águas para cá, e assim foi. E agora nós temos um planeta diferente. Nós temos uma parte seca, temos água, outra parte seca, água, parte seca, água. E quando é que aconteceu isso? A Bíblia não vai expressar isso de uma forma detalhada, mas aí é o tal dos detalhes. E eu vou mostrar umzinho para vocês aqui no capítulo 10, dentro da descendência de Noé. Depois do dilúvio, as águas baixaram, os filhos de Noé
ficaram naquele lugar, montanhas de Ararat, onde hoje é aproximadamente ali o país da Turquia, fica bem ao norte de Israel. E ali então eles se estabeleceram, e a ordem de Deus era que eles se espalhassem. E aí vem então a genealogia dos filhos de Noé. Eu vou começar a ler agora aqui mais ou menos no versículo 20. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, e o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E os filhos de Arã são Uz, Eu e Jéter e Mas. E Arfaxade, só nome bonito, né? Gerou a Salá. Salá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi, qual o nome dele? Peleg. Porquanto em seus dias, está na Bíblia, está vendo, irmão? Tem um númerozinho aí no Peleg, na sua Bíblia? Qual o significado de Peleg? Divisão. O pai colocou o nome do menino de Peleg porque nos seus dias se repartiu a terra. Aqui tem a repartição. Então as pessoas já habitavam, a terra repartiu. Se você perceber bem o mapa mundo estilizado, você percebe como o continente africano, eu comentei nele porque estava com isso na mente, se encaixa perfeitamente ao continente americano, se encaixa. Lá em cima, Groenlândia, os polos se encaixam bem ali com o Canadá, Europa, se encaixa fazendo um supercontinente, mas a terra se dividiu, mas depois já havia se espalhado. Mas teve um grupo que não queria espalhar, que é agora o nosso próximo ponto. Vamos a ele aí, ó. A dispersão das nações. Capítulo 5, aí no nosso material, estou na página 14. Vai tratar dos capítulos 10 e 11 da Bíblia. Depois do dilúvio, os descendentes de Noé, liderados por Nimrod, levantaram-se em rebelião contra Deus. E como manifestação disso, erigiram a Torre de Babel. Era seu propósito organizar uma liga das nações contra Deus. Deus destruiu esse plano, confundindo a sua língua e espalhando-o por diversos países. O pecado do povo não estava em si no fato de querer construir uma cidade, visto que isso é um ato neutro e destituído de implicações morais. Contudo, a motivação por trás da empreitada é que salta aos olhos. Ele diz assim: eia, edificamos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque aos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. A ordem de Deus era que se espalhasse, e ele se propõe a fazer algo para bater de frente com a ordem de Deus. Evidentemente, o propósito de Deus era que os descendentes de Noé se espalhassem e ocupassem os diferentes pontos da terra. Assim é interessante percebermos as semelhanças entre Nimrod, o fundador de Babel, Babilônia, e o anticristo. Ambos, além de projetarem rebeliões contra Deus, unem as nações nesta rebelião. Então vamos aqui ao destaque da dispersão das nações. Mais uma vez a vaidade humana volta a se destacar nas páginas da Bíblia. A Eva caiu, a vaidade. Se você comer, você vai ser como Deus. Aí ela, opa, isso muito me interessa. A vaidade de Caim. Como é que é? Deus não me aceita, aceita meu irmão, então eu vou matar meu irmão. Ele vai ser melhor do que eu. A vaidade. O filho de Caim, Lameque, tenho 2 esposas, matei um homem porque me pisou. A vaidade. E agora aqui o Nimrod unindo em torno de um ato vaidoso. Vamos edificar uma cidade para que a gente não seja espalhado conforme Deus quer. E vamos fazer para nós um nome, ser conhecido, ser famoso.
vaidade, mais uma vez, ganhando destaque. O desejo de fama e renome motivam uma nova rebelião contra a vontade estabelecida por Deus. Vaidade, irmãos, como derruba a gente, vaidade. Como tem gente que cai por causa da vaidade. Você possivelmente conhece alguém que Deus o abençoou tanto porque era humilde, mas permitiu que a vaidade entrasse no coração e agora só regride. De vez em quando eu observo. Não falo isso apenas de forma crítica, mas sempre buscando, sobretudo, a autocrítica. Irmão, nós estamos passivos. O inimigo o tempo todo está querendo atingir-nos, picar-nos aí com o vírus da vaidade. E se a vaidade encontrar espaço, abre a porta para todos os outros pecados. A vaidade entrando, o orgulho entrando, você tem aí uma porta aberta para que o inimigo possa, a partir dali, colocar todo o lixo que ele quiser dentro de você. Então, temos que vigiar com a vaidade. Aqui, isto fica claro. O desejo era construir uma torre cujo cume tocasse o céu. E aí eu trago aqui uma reflexão, não é uma afirmação. Isto é uma reflexão pessoal. E eu quero que você pense a respeito, concorde ou não. Mas, será que o objetivo da torre era se precaver de uma possível quebra de aliança de Deus? Porque Deus destruiu a terra pelo dilúvio e diz que as águas subiram até cobrir os mais altos montes. E essa descendência de Noé que sobreviveu sabia que as gerações anteriores foram destruídas por causa do seu pecado. Não tiveram para onde fugir quando o juízo de Deus desceu. E agora eles estão querendo construir uma cidade. Por que uma torre cujo cume toque o céu? Por que uma cidade com arranha-céu? As cidades verticais, até hoje, elas só existem por falta de espaços. Não tem como crescer horizontalmente e começa a crescer verticalmente. É claro, isso é símbolo de vaidade também. Vez por outra, o prédio mais alto, o prédio mais alto, o prédio mais alto. Por que foi atingido em 2011, em 2001 as Torres Gêmeas? Porque na época eram os prédios mais altos do mundo. E aqui essa vaidade. E quem sabe um lugar para se abrigar caso o juízo de Deus mais uma vez se derramasse. O homem que não tem comunhão com Deus, ele tem medo de Deus. Ele peca e ele tem medo de Deus mandar o juízo sobre ele. Deus fez uma aliança, eu não vou mais mandar as águas. Mas quem não tem a aliança com Deus vive com medo do juízo de Deus. E aí, a gente vai falar na sequência já de Abraão, mas eu quero fazer uma outra reflexão. Leia aí na sua Bíblia, junto comigo, Gênesis 11:4, que é o que eu estou falando aqui, palavras de Nimrod. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e nós façamos-nos, ou seja, nós fazendo para nós mesmos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, o propósito era fazer um nome famoso, conhecido. Agora, olhe Gênesis 12:2. Eu vou ler o 1 e o 2. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei. Farei o que mais? Engrandecerei o teu nome. Olha como é que termina o 11. Alguém está sendo destruído porque queria ter o seu nome engrandecido. Vamos engrandecer o nosso próprio nome. Aí Deus destruiu. E aí Deus chama um homem e diz: eu vou engrandecer o teu nome. Eu pergunto para vocês: quem aqui conhece alguém chamado Nimrod? Quem conhece alguém chamado Abraão?
a diferença quando Deus engrandece o nome. Todo mundo conhece Abraão. Tem crente que não conhece Nimrod, até da Bíblia. Você fala, Nimrod, que é isso? Onde está? É de comer, de passar no cabelo? O que é isso? Mas fala Abraão, todo mundo sabe. Abraão. Olha a diferença quando a pessoa quer engrandecer o seu próprio nome, para quando Deus resolve engrandecer o nome de alguém. Agora responda para si mesmo, o que é melhor? Ir em busca de um nome com seus próprios métodos ou deixar Deus nos dar um nome? Nimrod queria ter um nome por intermédio da rebelião. Deus desbaratou. Abraão tem um nome honrado por Deus por causa da obediência. Então, irmãos, isso é importante, né? A gente fecha uma página aqui, do 11, com um homem sendo, a torre sendo desbaratinada, a confusão das línguas, e aí não queria se espalhar, mas e agora? Um fala uma língua, outro fala outra, outro fala uma, outro fala outra, e você já sabe como é que era a história. Estão construindo, um pede um martelo em francês, o outro fala inglês e traz um serrote. Eu não pedi serrote, eu pedi martelo. Aí lá vem a chave de fenda e não se entende. Não dá certo não, vamos cada um caçar um canto. Aí o grupo que fala essa língua vai para cá, o que fala outra vai para lá, e aí espalhou pela terra. E hoje a gente tem que fazer isso aqui para falar essas outras línguas aí, ó, por causa do Nimrod. Aí você vai viajar daqui para ali, dali para lá, e fica suando para aprender uma outra língua por causa do pecado de Nimrod. Antes tinha todo mundo uma língua só. Mas vamos falar agora do Abraão, o exemplo de fidelidade. Abraão vai dos capítulos 12 ao 25. É importante observar que os primeiros 11 capítulos de Gênesis, a gente falou deles até agora, abrangem mais de 2000 anos de história da humanidade, hein? Do 1 ao 11, nós temos aí mais de 2000 anos de história da humanidade, espaço quase igual a todo o restante da Bíblia. Ou seja, nós temos 2000 anos do Gênesis 1 ao 11 e 2000 anos do Gênesis 12 até o Apocalipse 22. Perceba, o Espírito Santo passa ligeiramente por 2000 anos de história até chegar a Abraão. Aí se detém e dedica mais espaço a esta pessoa do que aos 2000 anos de história humana anterior a ele. Contudo, a razão disto é evidente. Abraão desempenha um papel importante na história da redenção. A promessa de Gênesis 3,15 passa a Abraão. Deus o separou do seu ambiente pagão e, além de promessas pessoais que lhe fez também promessas nacionais e universais. A obediência dele a esta chamada resultaria em ele ser sócio com o Senhor no processo de abençoar o mundo e trazê-lo de volta de acordo com as intenções do Criador. Segue um breve esboço do que foi a vida deste homem de fé. Chamada para ir a Canaã, capítulo 12, 1 a 5, descida ao Egito e acontecimentos ali, ainda no capítulo 12, a separação de Ló e a libertação deste, capítulos 13 e 14, o recebimento do pacto e a justificação, capítulo 15, até boa parte do 16, a circuncisão como sinal do pacto, no capítulo 17, o anúncio do nascimento de Isaac, ainda no capítulo 17, boa parte do 18, a intercessão a favor de Sodoma, no final do 18, aí a gente pula lá para o 21, a despedida de Agar e Ismael, no 22 nós temos o oferecimento de Isaac, no 24 a escolha de uma esposa para Isaac, o 25 os filhos que Abraão tem com Quetura e ainda no 25 a sua morte. Então, essa aqui é uma breve, claro, resumidíssima biografia de Abraão, algumas partes. Qual é o nosso destaque aqui na vida de Abraão? Claro que não dá para fazer apenas um. Eu vou fazer aqui pelo menos dois. Primeiro destaque da vida de Abraão. Abraão desce ao Egito e ali enfrenta muitas dificuldades.
Pior ainda, quando deixa o Egito, traz consigo uma herança de lá, que se tornaria um grande problema em sua vida. Qual é o nome da escrava egípcia? Agar. Deus chama Abraão no capítulo 12, e Abraão atende ao chamado de Deus. Vai para o lugar que Deus mandou. Porém, quando Abraão chega no lugar que Deus mandou, lá está tendo fome. Você já pensou? Deus me tirou da minha casa, da minha família, da minha parentela, me manda para um lugar dizendo que vai me honrar, vai me abençoar, vai me multiplicar, vai engrandecer o meu nome. Quando eu chego no lugar, nem comida para comer eu tenho. E aí, foi Deus mesmo que me chamou? Será que foi Deus mesmo que me chamou ou eu me emocionei? Ou eu vi uma voz, ou eu sonhei? Puxa, deixei tudo, deixei minha casa, deixei minha família, deixei meus parentes, deixei minha riqueza, vim parar nessa terra seca, árida, não tem nem pão, vou ter que dar um jeito. Tem comida no Egito, desceu para o Egito. O Egito é aquelas escapadas que se dá quando a gente está no centro da vontade de Deus e estamos passando prova no centro da vontade de Deus. O Egito sempre está de porta aberta. Então, estava dizendo aqui que o Egito, ele sempre estará com as suas portas abertas para receber aqueles que estão passando prova no centro da vontade de Deus. Abraão resolveu seguir o caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? Ao invés de esperar, ao invés de aguardar, ao invés de ficar ali entendendo que o que Deus tem para ele naquele momento é aquela luta e aquela prova até que venha a intervenção, Abraão vai pelo caminho mais rápido, mais fácil, que é tentar resolver os problemas ao seu próprio jeito. E aí ele chega lá no Egito. E aí, para entrar no Egito, irmãos, para sobreviver no Egito, tem que ser à maneira do Egito. Primeira coisa, Egito é lugar de mentira. Abraão já entra mentindo. Essa aqui não é minha esposa, não é minha irmã. Para sobreviver no Egito, você tem que se disfarçar de egípcio. E Abraão já chega lá mentindo. Aí, daí a pouco, está fazendo negócio, daqui, dali, o faraó leva a Sara para sua casa. Por pouco não a tem por sua esposa, se não fosse a misericórdia de Deus e a intervenção do céu para livrar Abraão naquela condição. E aí então Abraão, depois que tem essa intervenção do céu, ele vai deixar o Egito, e voltar para o lugar de onde Deus o havia chamado. Só que quando ele sai, a Bíblia diz que ele sai muito rico. Olha aí, capítulo 12. Capítulo 12. Finalzinho do capítulo 12. Versículo 20: E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acamparam-no a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Capítulo 13: Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abraão muito rico em gado, em prata, em ouro. Fez as suas jornadas até do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, e ali até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Então Abraão saiu do Egito rico. Abraão saiu do Egito levando com ele muitos servos e servas, muita riqueza, muita prata, muito ouro, muito gado. E essa riqueza oriunda do Egito trouxe problema para dentro da casa de Abraão. O primeiro problema foi com seu próprio sobrinho. A riqueza do Egito agora fez com que eles não pudessem viver em comunhão. Tiveram que se dividir, porque a riqueza do Egito não junta a família. A riqueza do Egito divide família. Tiveram que se dividir. E aí um vai para um lado, um vai para o outro.
A serva que Abraão leva é Agar. Agar está dentro da casa de Abraão. E ali tem um problema, e Agar é sempre esta solução egípcia, esta solução mundana, esta solução terrena para problemas que Deus quer operar. Mas a gente não quer esperar o tempo de Deus. Agar representa isso. Está começando a acender ali, daqui a pouco vai aparecer. Enquanto isso, eu vou falar aqui já do segundo destaque, já está aparecendo aqui. O segundo destaque na vida de Abraão. Aqui é o primeiro, a gente acabou de falar. Só apertar o Enter ali, por favor. O primeiro é esse. O segundo, circuncisão. Depois que Abraão ele sai do Egito, no capítulo 14 ele batalha para libertar Ló, que havia sido levado cativo. Aí ele vai se encontrar com Melquisedeque. Ainda no capítulo 14, ele vai receber uma oferta do rei de Sodoma, ele rejeita. Aí no capítulo 15, Deus mais uma vez aparece, ele faz promessas. No capítulo 16, Abraão se deita com Agar e tem com ela o filho, Ismael. E aí, quando Ismael nasce, Abraão tem 86 anos de idade. Quando Ismael nasce, Abraão tem 86 anos de idade, no capítulo 16. No capítulo 17, olha aí, versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de quantos anos? Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão, por causa que Abraão desprezou a forma de Deus trabalhar e foi tentar resolver o seu problema se deitando com a escrava egípcia. Esse pecadinho, né? Pecadinho fez com que Deus se calasse por 13 anos. Quando Deus volta a falar com Abraão, 13 anos depois, com 99, ele aparece e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Irmão, você comete um pecado. O seu pecado, nas entrelinhas dele, você está dizendo para Deus: o Senhor não é capaz de realizar o que me prometeu, então eu vou ter que dar o meu jeito. O Senhor falou que ia me dar um filho, não me deu, eu vou ter que me deitar com outra mulher para poder ter um filho, porque o Senhor não cumpriu o que me prometeu. Aí Deus fica em silêncio. Quando Deus fala assim: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você está achando que quem te chamou foi quem? Você está achando que quem te tirou da casa dos seus pais e lhe fez promessa foi quem? Eu sou o Deus El Shaddai, Todo-Poderoso. Não existe nada, absolutamente nada que eu não possa fazer. O nosso relacionamento a partir de agora, Abraão, vai ficar mais estreito. Olha aí: anda em minha presença e ser... Eu não vou mais tolerar alguns erros que eu vinha tolerando até agora. Agora você vai andar na minha presença aqui na linha. E a gente vai ter que ter algumas mudanças. Entre elas, eu vou mudar o seu nome, eu vou mudar o nome da sua esposa, e nós vamos fazer uma aliança, um pacto. Agora isso começa a aparecer na Bíblia. Apareceu lá com Noé, agora tem uma outra aliança, um outro pacto. Este pacto, essa aliança, tem a ver com a promessa da semente de Abraão vir aquele que vai salvar o mundo. E Abraão está querendo colocar dentro desse plano quem? Alguém que foi gerado através do jeitinho de Abraão se deitando com a escrava egípcia. Deus, não é esse aí não, pelo qual vai vir toda a genealogia, na qual, claro que Deus não revelou assim a Abraão, mas a gente entende pela revelação progressiva da Bíblia, pela qual vai vir o meu filho que vai salvar a humanidade. Não, nós vamos fazer um sinal, um pacto, uma aliança, a circuncisão, que é um sinal na carne, uma marca profunda. Todos sabem, é um corte no órgão genital masculino. É uma operação que hoje seria equivalente àquilo que se chama de fimose, que é o quê? Em linhas gerais aqui, é a remoção, preste atenção com isso aqui, irmãos, parece que é coisa assim, é a remoção do excesso de carne
que está sobre o órgão genital masculino, o órgão reprodutor, da onde ele vai gerar os descendentes. Deus está dizendo, você vai gerar, mas antes de gerar, primeiro tem que arrancar esse excesso de carne que ainda tem aí. Porque o Ismael foi gerado com esse excesso de carne, por isso que Ismael é filho da carne, é obra da carne. O que você vai gerar, primeiro você vai remover o excesso de carne. Circuncisão significa remover carnalidade. Circuncisão significa retirar o excesso de carne. Retirar excesso de carne é caminhar na santificação. Retirar excesso de carne é caminhar na dependência de Deus. Esse é o sinal que Deus está fazendo, a circuncisão. Perceba que quando Isaac nascer, já vai ser gerado depois de Abraão ter sido circuncidado. E aí depois disso, toda a descendência de Abraão vai ser circuncidada. Até hoje eles fazem isso. Até hoje eles circuncidam no oitavo dia. Oitavo dia, 8. O número 8 na numerologia bíblica tem um significado, alguém sabe? 8 significa novo começo. A semana tem 7, o oitavo começa de novo. Deus fez o mundo, no sexto, no sétimo descansou, depois começa de novo. O sétimo é a perfeição, fecha um ciclo. O oitavo é um novo começo. O oitavo dia, novo começo. 7 dias é como se fosse o símbolo da carne, depois é um novo começo, novo nascimento, nova vida, nova vida. Não sei se alguém gosta, entende um pouco, sabe de símbolos matemáticos também, mas eu estou falando aqui do 8, que é um novo começo. Quando a gente pega esse 8 e deita ele, que símbolo é esse, o 8 deitado? Que a gente poderia chamar também de eternidade. Para entrar aqui, ó, tem que passar por aqui, ó. Se não tiver um novo começo, se não nascer de novo, não entra na eternidade. Abraão, oitavo dia, claro que ele não foi oitavo, mas Deus determinou, daqui para frente é oitavo, circuncidar, remove o excesso de carne, símbolo de santificação, novo começo, nova vida, significa que você não vai mais gerar na carne, não vai dar mais o seu jeitinho, não vai ser mais a sua maneira, vai aguardar o cumprimento da minha promessa, no meu tempo, do meu jeito, o meu milagre, novo começo. Isso aqui é profundo. E aí então, mais um destaque aqui. Quando Deus fala que vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão começa a interceder. Intercede por Sodoma, quando sabe que ela vai ser destruída. Mas Deus não intercede por Isaac, quando é informado que deve sacrificá-lo. Vocês lembram da intercessão de Abraão lá por Sodoma? Abraão, Senhor, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Longe de ti fazer tal coisa. Aí Deus diz, não, eu não vou destruir justo com ímpio, não. Ah, não, não. Então, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir? Se tiver 50, eu não destruo. Aí você conhece, né? Me permita ir mais além, se tiver 45, faltar 5. Se tiver 45, eu não destruo. E se em vez de 45, 40? Se tiver 40, eu não destruo. Se for 30 eu não destruo. E se for 20, não destruo. A última vez eu pergunto, e se forem 10? Aí o que Deus diz? Se tiver 10, eu não destruo. Por que 10? Não vai dar tempo de eu mostrar para você aqui agora. Depois você vai olhar lá. Quem é que estava lá em Sodoma? Ló, sua esposa. A Bíblia vai dizer que Ló tinha filhos e filhas. Então, se é plural, filhos, no mínimo 2. Filhas, plural, no mínimo 2. Então já tem Ló, já tem a esposa, já tem 2 filhos, já dá quanto aí? 4. 2 filhas dá quanto? 6. O texto vai falar, suas noras e seus genros. Se tem no mínimo 2 filhos, com 2 noras já dá 8. 2 filhas, com 2 genros já dá 10. Que Abraão está dizendo, a família de Ló com certeza é crente. Aí Abraão está ouvindo de Deus,
a família do teu sobrinho não é crente. Que a esperança de Abraão é: o meu sobrinho influenciou 50, não influenciou 50. 45, não influenciou 45. 40, não, influenciou 30, também não. 20, não, pelo menos a família dele é salva, também não. Nem a mulher dele é salva. Verdade ou não é? Ô Abraão, Sodoma entrou tanto na vida da família de Ló, do seu sobrinho, de todo mundo lá, ninguém lá mais é crente. Nem a esposa é mais. Aí não tinha mais como interceder. Só que aqui, quando Deus fala de Isaac, Abraão não entra em intercessão, porque Abraão sabe que o que Deus está pedindo a ele, Deus está pedindo aquilo que Abraão permitiu que ocupasse no coração dele o lugar de Deus. Porque depois do nascimento de Isaac, você pode olhar aí na Bíblia, Isaac vai nascer no capítulo 21. Antes do capítulo 21, desde a chamada de Abraão, você vai ver vários altares sendo levantados e vários holocaustos sendo oferecidos. Mas depois que Isaac nasce, não há menção a nenhum holocausto e nenhum sacrifício. Aí Deus diz: Isaac nasceu e não tem mais holocausto nem sacrifício? Então você pega o Isaac e me oferece ele em sacrifício. Porque quando não tinha ele, tinha altar. Quando não tinha ele, tinha sacrifício. Agora que ele chegou, não tem mais altar nem sacrifício, então você vai edificar um altar e vai me oferecer ele em sacrifício. Aí Abraão: que foi que eu fiz? Não tem como fugir, eu vou ter que levá-lo ao sacrifício. Só que Abraão aprendeu a confiar em Deus. E quando Abraão teve o seu filho Ismael rejeitado para a genealogia, Deus disse, quando do nascimento de Isaac: vai ser desse aí que vai vir a descendência que eu tenho prometido, que vai vir o Salvador da humanidade. Não com essas palavras que eu estou te dizendo aqui, mas a promessa vai persistir por Isaac. Então Abraão subiu sabendo: eu vou matá-lo, Deus vai ressuscitá-lo, porque tem uma promessa na vida dele, e o Deus que eu sirvo é o Deus Todo-Poderoso. Aonde é que está escrito isso? Está escrito lá em Hebreus. Hebreus, o autor diz: Abraão foi sabendo que Deus era poderoso. Deus era poderoso. Foi quando Deus disse para ele: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu tenho poder para te dar um filho, você com 100 anos, sua esposa com 90 e estéril. Aí Abraão, agora que conheceu Deus, ele diz: eu sei que ele é poderoso, inclusive, para trazer de volta o meu filho, depois que ele morreu. Então Abraão foi confiado assim. Ele sobe para entregar Isaac, e aí você sabe, a gente vai ver aqui agora, Abraão, ele é esse tipo de Deus, que teve coragem de sacrificar o próprio filho. É um tipo, é um símbolo, uma representação do próprio Deus, que teve coragem de oferecer o seu próprio filho em sacrifício. Abraão tem a mesma coragem, demonstra a mesma fé, e por isso ele foi e ainda é reconhecido como o amigo de Deus. Então são fatos aqui marcantes na vida de Abraão. Eu vou parar por aqui por conta do horário. Na semana que vem a gente já retoma falando de Isaac, Jacó, José, e já emenda no Êxodo, que ainda tem muita coisa nesse Pentateuco para falar.